chamo-me Joana Sá e trabalho como enfermeira, chefe de enfermagem no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Quando é que soube que queria ser enfermeira? A enfermagem não apareceu de maneira natural. Eu sabia que queria trabalhar na área da saúde, tinha as dúvidas que muitos de nós têm entre medicina e enfermagem, e quando terminei o secundário, na verdade, a enfermagem não era uma opção na altura, então entrei para a Biologia. Entrei para a Biologia, estudei um ano de Biologia e, de facto, adoro a Biologia, mas apercebi-me que trabalhar num computador ou um laboratório sem ter acesso direto a pessoas me faria alguma confusão. Então comecei a pensar em alternativas e, na verdade, eu nunca fui pessoa de estudar imenso, portanto, tinha a certeza que nunca poderia ter as notas que se teria para a medicina, por exemplo, tive uma vida social muito ocupada e acho que para a medicina requeria um bocadinho mais. E, de facto, a enfermagem acabou por ser a alternativa. Não posso dizer que tenha sido natural, mas também não posso dizer que alguma vez me tenha arrependido, porque depois de começar a estudar enfermagem percebi que tinha tanto potencial que não fazia sentido procurar outra coisa e que realmente estaria feliz com essa opção. Em Portugal trabalhou tanto em hospitais do Serviço Nacional de Saúde como em hospitais privados. Encontrou muitas diferenças no tipo de serviço prestado? Enquanto enfermeira, naturalmente, que o objetivo de qualidade de cuidados é sempre o mesmo. Onde eu de facto notava que havia diferença era no tempo que tínhamos para o atendimento, para os cuidados, tanto no privado como no público. Eu dava sempre um exemplo que eu trabalhava num serviço de neurologia em Lisboa, onde muitas vezes de manhã tinha 1 hora para fazer 10 colheitas de sangue a 10 pacientes. E no privado, se tivesse 4 doentes, ocupava-me a mesma hora. Agora, eu quero acreditar que a qualidade do serviço prestado era tanto quanto possível idêntica, mas sem dúvida que os tempos e o número de doentes associados a cada enfermeira é muito menor no privado. Sempre apostou mais na vertente da emergência e urgência médica, assim como pós-operatório. Porquê a escolha destas áreas? Eu demorei um bocadinho a perceber onde me encaixava bem. A enfermagem tem tantas áreas diferentes que dá para todos os tipos de pessoas, não é? Pessoas que são mais organizadas, trabalharem numa área, pessoas que são mais rápidas, trabalharem noutra área. E eu, quando comecei a trabalhar, percebi-me que não funcionava muito bem com a rotina. Portanto, serviços tradicionais, muito rotineiros, não eram tanto a minha preferência. Portanto, trabalhei em 4 ou 5 áreas diferentes antes de chegar à emergência. E na emergência, pela variedade de situações que nos aparecem, podem ser doentes cirúrgicos, médicos, urgentes, mais urgentes, menos urgentes, acabei por me adaptar e por me sentir muito bem, mas realmente foi um bocadinho uma descoberta para perceber onde é que eu me sentia melhor até chegar à urgência. Foi essa escolha e essa paixão que a levou a voluntariar-se como enfermeira de cirurgia em contextos de guerra ao serviço da Cruz Vermelha Internacional? Sim. Foi por curiosidade. Eu era voluntária da Cruz Vermelha em Portugal, antes ainda de ser enfermeira, e quando concorri à Cruz Vermelha Internacional eu não sabia muito bem ao que ia e, na verdade, concorri sem saber sequer, por exemplo, que o Comitê da Cruz Vermelha, para quem eu trabalha quase exclusivamente em conflito. Portanto, eu concorri e pensei, fazer umas missões internacionais e logo se vê. E porque me permitiria sair da rotina e ver coisas diferentes. Portanto, aquilo que não queria era, de facto, sentir-me confortável no sítio onde estava. Lembra-se da primeira missão que fez? Sim. Foi uma missão bem complicada. Primeiro porque, pessoalmente, não é muito fácil aceitar que se vai sair do seu sítio, não é? Portanto, eu saía do meu hospital, morava a 5 minutos, a 10 minutos, deitava-me no sofá a ver televisão e, de um momento para o outro, decidi, não, vou de facto fazer outra coisa, custou bastante. A minha primeira missão foi no Paquistão, foi em 2011, portanto já lá vão 8 anos. E era uma realidade tão diferente. Eu nunca tinha trabalhado num país muçulmano, nunca tinha trabalhado com véu, por exemplo, e o contacto com homens, por exemplo, era um contacto muito diferente. Não podia falar diretamente com eles muitas vezes, não podia tocar, e então foi uma missão mais exploratória para que eu me conhecesse a mim e para perceber se ia conseguir adaptar-me a uma vida tão diferente. E era a primeira vez, por exemplo, que tinha que partilhar casa. Portanto, eu tinha vivido em casa dos meus pais, tinha tido casa minha, mas partilhar casa com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum
durante 6 meses no meio de um sítio com condições muito limitadas, para mim era um desafio em si, mas gostei imenso e acabou por ser uma surpresa, nada rotineiro, portanto todos os dias uma coisa diferente e que me alimentou a vontade de fazer mais missões. Foi aí que decidiu que a enfermagem em contextos de guerra seria o seu caminho? Sim, eu na verdade, e conto sempre isto também, eu quando era miúda via as notícias na televisão sobre os cenários de guerra e as catástrofes e pensava, um dia eu estava a trabalhar ali. Não, estava longe de imaginar como é que a realidade seria. Mas, na verdade, depois da minha primeira missão no Paquistão, eu regressei ao trabalho em que estava antes, portanto, eu tive uma licença sem vencimento, fui para a missão, regressei, e quando regressei, soube muito bem regressar a casa, porque uma pessoa acaba por recuperar as energias perdidas e voltar a estar num sítio que conhece e que aconchega, ajuda imenso. Mas, muito rapidamente percebi que, se calhar, já não fazia muito sentido estar. Eu gostava muito do sítio onde trabalhava, mas ao mesmo tempo havia aquele apelo de sair e foi com a minha segunda ou terceira missão que eu depois pensei, acho que agora está na altura de me dedicar a isto por uns tempos. Em que consiste efetivamente o seu trabalho assim que parte para uma nova missão, um novo país? Depende muito, portanto, tal como em enfermagem se encontra de tudo, com a Cosmelha encontra-se tudo. As minhas primeiras missões eram como enfermeira em prestação de cuidados e em coordenação de equipa. Então, ia para um país, começava a trabalhar com enfermeiros locais, acompanhava-os no dia-a-dia, trabalhava com eles, ensinava algumas coisas básicas, por exemplo, lavagem de mãos não está sempre garantida, uma assépsia correta, por exemplo, na colocação, em diferentes procedimentos, uma colocação de sonda nasogástrica, sonda vesical. Depois acabei por ficar como chefe de equipa, portanto já como chefe de enfermeiros, não tendo contacto direto com os doentes, mas coordenando equipas relativamente grandes, até 50 enfermeiros. E neste momento tenho um trabalho um bocadinho diferente, estou a gerir um projeto de apoio a hospitais na Venezuela, onde na verdade o meu trabalho não tem nada a ver com a enfermagem típica, tem mais a ver com a gestão de serviços de saúde, onde tenho contacto direto com as diferentes autoridades, ao nível do Ministério, ao nível das direções dos hospitais, para tentar entender que tipo de apoio se pode prestar na situação em que eles estejam. Permita-me agora recorrer às minhas notas e passo a enumerar. Paquistão, República Democrática do Congo, República Central Africana, Gaza, Líbano, Líbia, Zimbábue, Angola, Sudão do Sul, Iémen, Afeganistão, Coreia do Norte e mais recentemente Venezuela. Não sei se falta aqui algum. Faltam alguns, mas sim, a maioria. Alguma vez chegou a temer pela sua segurança e pela sua vida? Claro que sim. Este é um trabalho complicado, é um trabalho em que nós nos dedicamos a 100%. A maior parte dos países que enumerou são países de recursos muito limitados e onde a segurança de facto é muito limitada. Portanto, são países onde, por exemplo, não podemos ir com a família. Ao mesmo tempo, dizendo não se pode ir com a família, diz-se que estamos 100% dedicados à causa, portanto 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentamos ter as nossas pausas, mas ao mesmo tempo sabemos que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. O Iémen foi um país onde eu particularmente senti esse receio. Nós estávamos numa cidade em Aden, no sul do Iémen, no início da guerra pesada, se quer dizer, com bombardeamentos diários na zona onde estávamos. E estávamos a trabalhar dentro de um hospital que recebia 800 feridos, exclusivamente feridos nessa altura por dia. E a certa altura apercebemos que o bairro onde estava aquele hospital ia ser completamente destruído e o hospital estava rodeado de rebeldes que iam tomar o hospital. Portanto, a ideia era evacuar o mais rapidamente possível e tentar salvar os doentes que estavam. Tínhamos 150 doentes. Tivemos que evacuar rapidamente, tínhamos canhões instalados durante a noite quando nós estávamos no topo do hospital e não sabíamos muito bem como é que as coisas iam evoluir. Regressámos a casa nesse dia, portanto nem sequer estávamos em casa, na verdade, estávamos a dormir num escritório e fomos informados às 9 da noite, vocês têm até às 9 da manhã para sair, porque tudo vai abaixo. Portanto, esse bairro não é para ficar pedra sobre pedra. E a verdade é que acordei às 6 da manhã com uma explosão importante, um quarteirão de distância, 2 casas que tinham sido completamente destruídas. Portanto, nessas alturas, naturalmente que pensamos até onde é que justifica a minha paixão. Não é pela adrenalina desta situação, atenção. Aquilo que eu gosto de fazer é cuidar dos feridos que estão associados a esta situação.
E quando estes momentos limite acontecem, claro que o que pensamos é, se calhar isto não é para mim, se calhar não faz muito sentido. Mas a verdade é que a Cruz Vermelha Internacional tem protocolos de segurança bastante rígidos. Claro que acontecem acidentes, acontecem sempre, mas temos relativamente a segurança de poder continuar a trabalhar até o momento em que não, e aí saímos. Do ponto de vista profissional, os ensinamentos que têm obtido enriquecem-na a que níveis? Tantos. Eu acho que os enfermeiros portugueses são enfermeiros multifacetados e podem trabalhar em diferentes contextos. Tanto que somos muito poucos enfermeiros portugueses no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e os poucos que somos, toda a gente fala de nós muito, muito bem. Toda a gente diz, aquele enfermeiro é muito bom, porque somos facilmente adaptáveis. Agora, onde eu acho que de facto se calhar não estamos tão preparados, é para voltar ao zero. E a enfermagem em Portugal temos um conjunto de coisas que já estão asseguradas, não é? Portanto, já sabemos quando vamos para um determinado serviço o que é que vamos encontrar, mais ou menos. Nestes contextos, não. Portanto, temos que voltar à higiene, básicos da higiene, temos que voltar à alimentação, básicos da alimentação. Portanto, se um paciente vem, um doente vem malnutrido, como é que vamos fazer? Não temos nutricionista, não temos psicólogo, muitas vezes. Portanto, o enfermeiro tem que dar para tudo. Tem que gerir a farmácia, tem que organizar o serviço, tem que falar com os familiares. Muitas vezes, os sítios onde eu trabalhei não tinha médico no internamento, portanto havia médicos no bloco operatório, e era o enfermeiro que tem que dizer se este paciente precisa de ser visto mais rapidamente ou menos. Então acaba por ser um conjunto, temos que desenvolvermos muito rapidamente, mas nunca esquecer que não vamos estar a trabalhar com maquinária super desenvolvida, vamos estar a trabalhar com as bases da enfermagem. A alimentação, a higiene, a luz, a água de qualidade, e é a nossa responsabilidade como enfermeiros, porque mais ninguém o faz. Portanto, acaba por ser um conjunto de tarefas que se calhar um enfermeiro nórdico não tem capacidade de fazer, porque nem lhes ocorre que trabalhar com tão poucos recursos seja possível. E eu acho que os enfermeiros portugueses podem fazer isso. E a título pessoal? Aprender a receber sem pedir nada em troca, não é? Portanto, quando nós estamos de facto a dar muito de nós todos os dias, e quando os doentes ou os familiares têm gestos de carinho connosco, quase sempre nos surpreendem, porque de facto nós não estamos à espera disso. E as pessoas vêm e, por exemplo, uma das minhas primeiras missões, eu tive uma senhora que me tinha observado durante uns tempos, pediu uma visita para vir, que era uma costureira, então no meu último dia de trabalho ofereceu-me um vestido e disse-me: olha, eu não sabia muito bem o que é que havias de levar que durasse, então aqui está um vestido, deve ser mais ou menos as tuas medidas. E de facto são aquele tipo de ações que de facto nos marcam e que vamos sempre recordar. Portanto, estar satisfeito com coisas que cá em Portugal não me ocorre que algum doente alguma vez me vá oferecer um vestido, não faz sentido. Mas faz todo sentido quando se está no Congo, por exemplo, a trabalhar. Todas essas experiências em nações tão dispares, alguma que a tenha marcado mais? Todas da sua maneira. Eu acho que a vantagem de poder mudar de país e conhecer culturas diferentes é precisamente isso, é integrar as diferentes coisas. Mas eu recordo, por exemplo, no Afeganistão, tive a oportunidade de visitar quase o país inteiro, estava a fazer uma avaliação de hospitais, ia visitando uma semana cada hospital, e a certa altura chega a um lugar onde havia um grupo de talibãs a fazer uma formação de primeiros socorros da Cruz Vermelha. E nós trabalhamos com todos, portanto, grupos armados, grupos de governo, cidadãos, e nessa altura os talibãs, portanto, na altura pediram para dar uma ação a esse grupo de talibãs, e eu era a primeira mulher que alguma vez lhes tinha dado uma formação. Portanto, havia dois que não podiam olhar para mim, estavam a olhar para o lado, não podiam olhar para mulheres, e havia outros que, tanto isto há 5 anos não havia tantas selfies como há hoje, mas todos a pedir para tirar fotografias comigo para mostrar às mães, porque havia uma mulher que lhes estava a ensinar uma coisa. Portanto, acabou por ser uma experiência que eu pensei, bem, isto realmente, querem tirar uma fotografia para mostrar à mãe, para dizer, olha mãe, vês, há mulheres que trabalham. E isso é incrível, não é? Também trabalhou com a Associação Dinamarquesa de Desminagem e a Ajuda Popular Norueguesa. Que tipo de atividades desempenhava? Aí
Eu trabalhava com eles nos intervalos da Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha é muito abrangente. Nós trabalhamos 7 dias por semana, 24 horas por dia, estamos sempre disponíveis, é uma adrenalina bastante grande e um risco bastante grande. Com as atividades de minagem eu era um apoio, portanto fui cá voluntária da Cruz Vermelha, estive muito associada à formação de equipas de ambulância e, na verdade, eu não sabia, só soube isto mais tarde, não é? Mas todas as empresas de desminagem têm que ter uma ambulância associada, para o caso de haver alguma urgência, e que têm que cumprir certas regras internacionais. Então, o meu trabalho era não só dar formação para assegurar que a qualidade de serviços continuava igual, como também apoiar logisticamente para que a ambulância funcione, o que é que precisa, o oxigênio, os consumíveis. E então eu tinha um bocadinho essas duas vertentes e também avaliava hospitais para perceber se há uma situação de urgência e há um acidente com uma mina, onde é que podemos evacuar o doente. Então era um bocadinho por aí. Ao lidar com realidades tão duras como bombardeamentos, tiroteios e outros cenários de guerra, e já referiu também o caso do Iémen, alguma vez pensou em desistir? Eu, quando saí do Iémen, disse, nós no final de cada missão passamos em Geneve, na nossa sede, e explicamos um bocadinho como é que foi a missão e quais são as nossas perspectivas de futuro. E no final do Iémen eu disse, para agora, missões de emergência não quero. Tinha feito um conjunto de missões de seguida em que estive essencialmente debaixo de bombardeamentos, foi o caso da República Centro-Africana, o caso de Gaza, o caso do Iémen, e de facto isso eu preciso de um tempo, porque nessa altura, quando saí, por exemplo, isto foi em junho, altura de festas populares em Portugal, e qualquer foguete já me fazia pensar que havia mais qualquer coisa. Portanto, é a altura que nós temos de saber parar. Não pensei em desistir, mas de facto pedi para não fazer missões de emergência e continuar com outro tipo de missões mais regulares, como se pode fazer, porque nós normalmente abrimos um hospital em situação de emergência e depois, se há necessidade, porque, por exemplo, há uma alta criminalidade, há bastantes feridos, acabamos por continuar algum tipo de atividade, mesmo que não haja um risco direto de conflito. E então acabei por me dedicar um bocadinho mais por aí. Neste momento, se calhar, já podia fazer outra vez emergência, já estou um bocadinho mais relaxada, mas sim, desistir nunca pensei. Ainda continua a achar que o seu trabalho é apenas um pequeno grão de areia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou uma parte de uma estrutura gigantesca que faz a diferença, mas de facto cada um de nós acaba por contar muito pouco. E muitas vezes pensamos que somos indispensáveis, não é? Por exemplo, férias, estamos sempre a pensar, não posso ir de férias, porque depois se eu vou de férias, como é que isto vai ficar? E a verdade é que tudo se organiza e tudo se arranja, portanto, ninguém é indispensável. E eu acho que quando trabalhamos no mundo humanitário, a primeira coisa que temos que entender é exatamente que somos dispensáveis. E a ideia é, vamos capacitar tantas pessoas quanto podemos para assegurar que não somos necessários. Mantemos-nos aqui para guardar a linha, mas não somos... Não é por nossa causa que isto funciona, e isso acho que é a base de toda a gente. Quando parte para uma nova missão, como é que a família e os amigos reagem? Depende. Portanto, eu já tive missões em que me chamaram hoje para ir ontem, não é? Portanto, nesses casos, olha mãe, afinal vou ter que ir para Gaza, como aconteceu uma vez. E quando é que vais? Acho que é hoje já. Então, aí nem dá muito tempo e acho, enfim... a minha mãe de facto é quem mais sofre e acaba por dizer, lá vais tu outra vez e agora, e os contactos, mas também a certa altura já se habitua, não é? Em geral eu tenho algumas semanas de preparação e tenho uma coisa que eu acho que espero que muita gente tenha, eu tenho a sorte de ter um grupo de amigos muito bom e que quando regresso, quando estou de férias, estão sempre a telefonar, estão sempre a querer acompanhar e muitas vezes a mim custa-me imenso porque não estou com os casamentos todos, não estou para os nascimentos todos, mas as pessoas dizem não, tens que ir porque quando voltas trazes outras coisas e és a pessoa que nos representa lá fora. Portanto, tenho essa sorte que sinto-me super acarinhada quando estou e quando estou fora, na verdade, nunca perco contacto. Vê-se realizar este tipo de funções durante muitos anos?
Essa é uma pergunta complicada de responder. Portanto, eu rescindi o meu contrato com o Hospital dos Covões, onde trabalhava, o Centro Hospitalar de Coimbra, em 2013. E a minha ideia era, durante 5 anos, estar dedicada a 100%. Isto em dezembro de 2013, seria até dezembro de 2018. Chegando a dezembro de 2018, eu de facto deveria ter terminado, porque queria estudar, queria fazer um mestrado, queria fazer outras coisas, mas o sítio onde estou, a Venezuela, é um contexto tão interessante que eu disse, olha, vou adiar um ano e fico pelo menos até novembro do próximo ano e aí paro e vou fazer outras coisas. Portanto, neste momento é esse o meu objetivo. Não sei muito bem se o fazer outras coisas vai ser regressar a Portugal como enfermeira, se vai ser experimentar outro tipo de experiências. Eu, de facto, sinto bastante falta do contacto direto com doentes, sinto falta da prestação de cuidados diretos e, eventualmente, voltar a Portugal. Aliás, sempre que há concursos para os hospitais, acabo por concorrer e depois acabo por não entrar, porque ou não venho à entrevista ou acabo por não estar disponível. Mas eu acho que, sim, provavelmente no futuro será tarde ou cedo regressar. Está em cima da mesa esse regresso? Está. Das informações que vai recebendo do nosso país, o que acha das lutas que os enfermeiros têm dinamizado? Eu acho que os enfermeiros são um grupo que ao longo dos anos tem vindo a tornar cada vez mais coeso. Eu, quando saí, de facto, tinha muita vontade de experimentar coisas diferentes, mas ao mesmo tempo sentia-me bastante desmotivada, porque ao fim de alguns anos de carreira, sem poder progredir, sem ter nenhum tipo de recompensa ou reconhecimento do trabalho, acabava por sentir que queria experimentar outro tipo de experiências. Eu acho que os enfermeiros hoje têm uma capacidade de mobilização que não tinham há 10 anos atrás. Acho também que são cada vez mais visíveis as nossas lutas, que de facto não são lutas pela enfermagem em si, são lutas pela qualidade dos serviços que se prestam, são lutas pela qualidade do tratamento de um doente que venha a um hospital e que procure uma resposta para o seu problema de saúde. E então não se pode nunca esquecer que, de facto, os enfermeiros não lutam por si, lutam com um objetivo. E eu acho que hoje isso começa a ser bastante mais visível e sinto-me super orgulhosa e, mesmo que esteja longe, sempre apoio as diferentes greves, as diferentes atividades, porque eu acho que faz todo sentido. Para mim, eu continuo a ser enfermeira portuguesa e continuarei sempre a apoiar tudo o que possa fazer a enfermagem evoluir um bocadinho mais. O que é ser enfermeiro? Eu acho que um enfermeiro é o profissional de saúde mais completo de todos. É o profissional de saúde que não só tem a visão do único, do problema, do doente que chega e que tem uma situação de saúde que tem que ser resolvida, como vê todo o global. Não só aquele órgão que está atingido com a doença, como todo o doente, toda a sua componente psicológica, social, fala com a família, tem a consciência da gestão do serviço, portanto, desde que este momento entra. Eu trabalhava em urgência, não é? Portanto, desde o momento que o doente entra até ao momento da alta, o enfermeiro tem a perfeita noção do que é que vai acontecer e consegue conciliar as diferentes áreas, seja a medicina, a psicologia, a assistência social, a radiologia, para que o doente tenha o maior serviço possível e de melhor qualidade. Portanto, eu acho que, sem dúvida, o enfermeiro acaba por ser o ente de saúde, que é um gestor de saúde, não por gerir um serviço, mas por gerir todos os serviços que estão associados a um doente. E por isso que me sinto super orgulhosa de ser enfermeira e fazer o trabalho que faço. E ser enfermeira em contexto de guerra difere muito desse ser enfermeiro? Na verdade, não. Na base é exatamente o mesmo. Temos ferramentas diferentes, temos circunstâncias diferentes, mas aquilo que me motiva todos os dias é assegurar que aquele doente tenha tudo aquilo que merece ter. E isso era o mesmíssimo que eu fazia cá. Eventualmente tenho que ser um bocadinho mais inventiva, mais criativa, há um conjunto de competências que acabo por ganhar porque de facto não estou em Portugal e já sei que há coisas que não vou encontrar, que tenho que as fazer eu, mas a base é exatamente a mesma.